bom dia a todos os casais, tudo bem com vocês? Graça e paz. Bom dia na paz do Senhor. Bem, hoje nós estamos aqui de manhã, né? Mais uma vez um devocional para casais e hoje minha esposa, a Adriana Magano, estará ministrando a palavra de Deus, né? Trazendo uma reflexão para nossas vidas esta manhã, amém? E você, como é que tá? Como é que você tem passado, o seu casamento, o seu relacionamento? Lembrando que nós temos orado pela sua vida, nós temos orado por você, para que Deus possa dar a você graça, força e a cada dia, para que você possa vencer as lutas, as crises no relacionamento. Tá certo? Então, queridos, antes de nós passarmos aqui para a Adriana, eu quero pedir a você que compartilhe, comente e curta os vídeos, né, dos devocionais, quantos casais você puder, que você conheça, para que eles também possam ser alcançados pela palavra de Deus e serem ajudados também no relacionamento. Amém? Então eu quero passar esse momento aqui para minha esposa, a mulher mais linda das galáxias. Obrigada, meu amor. Eu fico muito feliz porque hoje eu consigo estar aqui com vocês, porque é muito maravilhoso poder compartilhar da palavra de Deus. É muito maravilhoso poder falar do que Deus tem feito em nossas vidas, no nosso casamento. E nós temos a certeza de que Deus é maravilhoso, de que Ele pode todas as coisas. E para começar, eu queria compartilhar uma pequena história com vocês, que é uma história que quando eu ouvi mudou o nosso casamento. E acho que todo casal deveria ouvir essa história. É a história de um exército. E esse exército tinha como objetivo vencer um outro exército. Então, quando eles iam lutar com esse outro exército, eles atravessavam uma ponte, iam para o outro lado da ponte e lutavam com esse outro exército. Só que eles iam lá, lutavam, ficavam com medo, fugiam, vinham embora. Alguns morriam, alguns se perdiam. E eles nunca conseguiam vencer esse outro exército. O líder daquele exército, olhando, observando o que estava acontecendo, por que aquele exército sempre perdia o outro exército nas batalhas, ele pensou assim, nossa, já sei o que está acontecendo, já sei o que eu vou fazer. Então, mais uma vez, aquele líder treinou o exército, fizeram tudo que tinha que fazer. O exército atravessou a ponte para poder lutar mais uma batalha. E quando aquele exército atravessou a ponte, o líder foi e queimou a ponte. Quando os soldados viram que a ponte estava queimada, os soldados ficaram desesperados. Mas o que eles fizeram? Eles deram o seu máximo para vencer aquela batalha. Então eles lutaram e conseguiram vencer o exército o exército adversário. E o que nós tiramos dessa história para o nosso casamento? Que esse nosso casamento também tem que ser assim. Muitas das vezes, quando nós pensamos numa possibilidade, quando nós pensamos num plano B, nós não damos o nosso melhor, não nos esforçamos o máximo que nós podemos nos esforçar, pensando que sempre existe uma saída. Mas nesta história nós podemos colocar como se fosse o nosso casamento. No nosso casamento não existe plano B. Nós temos que dar o nosso máximo. Quando aquele exército viu que não tinha uma outra possibilidade, quando aquele exército deu o seu máximo, quando aquele exército se esforçou, apesar do medo, apesar de terem algumas perdas, mas quando ele se esforçou para vencer aquela batalha, aquele exército venceu. E o nosso casamento hoje é assim. No seu casamento hoje pode ser assim. Eu sei que muitas das vezes você vai ter medo, muitas das vezes você vai querer desistir. Você não vai ter energia para lutar diante daquilo que pode surgir na sua caminhada. Mas quando vocês dois colocam no seu coração que a prioridade é vocês lutarem pelo seu relacionamento, não tem como dar errado. Porque nós confiamos no Deus verdadeiro. Nós confiamos num Deus que fez o casamento. Ele criou o casamento, ele é o arquiteto do nosso casamento. Então, não existe plano B para o casamento, como muitas pessoas falam aí. Hoje em dia, a doutrina do divórcio, né? A idealização do divórcio está muito presente, é muito grande. Muitas pessoas já pensam, se não der certo, eu vou separar. Mas não é assim. Quando Deus criou o nosso casamento, não foi para quando não der certo separar, mas Ele criou o nosso casamento para que nós possamos viver para sempre. E viver bem, como o Alex sempre fala aqui, não adianta viver muitos anos, mas viver de qualquer maneira, viver triste, viver infeliz no relacionamento. Embora nós sabemos que a definição de felicidade para cada um de nós é diferente. Mas, independente disso, quando você vive uma vida próspera
e feliz com aquelas pessoas que estão ao seu redor, tenha certeza que a paz de Cristo está nisso. E para poder também agora falarmos um pouco sobre como que eu vou conseguir realmente não permitir que o plano B faça parte do meu casamento. Como eu vou permitir que o divórcio não seja uma opção para mim? Eu quero ler com você em Colossenses, no capítulo 3. Esse capítulo é muito interessante, por quê? Porque ele fala conosco de uma forma geral, todo ele. Como cristão, como filho de Deus, como marido, como filho, como pai, como esposa, como líder, como empresário, como pessoas que têm pessoas que dependem de você. Esse capítulo é um capítulo muito rico. Mas eu quero destacar aqui alguns versículos, que é do versículo 12 ao versículo 15, para embasar o que nós vamos falar aqui nesta manhã. Essa pequena reflexão que diz assim: visto que Deus, estou lendo na Nova Versão Transformadora, visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, ou seja, nós fomos escolhidos por Deus para ser seu povo santo e amado. Ele nos ama e ele nos chama de santos. Revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Nossa, nesse versículo 13 está 3 vezes escrita a palavra perdão, né? Nossa, por que será? Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados para viver em paz e sejam sempre agradecidos. Nossa, esse texto para mim fala demais ao meu coração, porque ele destaca três fatos interessantíssimos quando nós seguimos a palavra de Deus. E 2 deles devem servir para nós como alicerce, como coluna, como aquilo que vai dar base ao nosso casamento. Nós entendemos o que são colunas. Colunas são aquelas superfícies, né? Aquelas estacas fortalecidas, aquilo que sustenta uma edificação. Nós temos o alicerce e a partir do alicerce as colunas. E essas colunas, quando elas estão enfraquecidas, toda a construção ela está comprometida. Então, para que uma edificação, para que um prédio, para que uma casa, para que qualquer que seja a construção, para que ela seja bem edificada, ela precisa estar com a coluna fortalecida. E aqui nessa passagem que nós lemos, nós percebemos dois itens que não podem faltar como coluna do nosso casamento para que nós possamos verdadeiramente viver uma vida sem permitir que o plano B se torne qualquer tipo de possibilidade. Primeiro deles, nós vemos aqui, como eu comentei com vocês no versículo 13, que foram 3 vezes nós vemos a palavra perdão. Perdoem, perdoar, perdoou. Por quê? Porque eu entendo que o perdão é algo muito importante. É algo essencial para a nossa construção. Porque nós somos pessoas diferentes. Nós viemos de casas diferentes. Nós viemos de criação diferente, história diferente. E a partir das nossas histórias, nós nos unimos para criar uma nova história. Só que para que isso aconteça, é necessário que exista realmente ajustes que precisam ser feitos. E nesses ajustes, infelizmente, né, posso dizer assim, existem situações em que precisará existir o perdão. Porque se não existir o perdão, nós não conseguiremos seguir. Porque eu posso machucá-lo de alguma forma, ele pode me machucar de alguma forma. Porque quando nós vemos no contexto da nossa vida, geralmente as pessoas que nos machucam são aquelas que estão mais próximas. Mas muitas vezes não é porque elas querem nos machucar, mas porque suas atitudes às vezes nos machucam, o que elas falam nos machucam. E nós precisamos aprender a cada dia a pedir perdão e a perdoar. Eu não sei o que é mais difícil. Muitas pessoas falam que é mais difícil pedir perdão, outras pessoas falam que é mais difícil perdoar.
Mas independente daquilo que for mais difícil, nós temos que entender que nosso Deus quer que nós perdoemos, porque a palavra dele diz que ele nos perdoou. E eu sei que eu não sou melhor do que o Alex não é melhor do que eu. Eu jamais posso falar assim, eu não vou te perdoar porque eu sou melhor. Não, porque o próprio Jesus, ele nos perdoou. E por isso, ele nos coloca nesse texto aqui, nessa passagem, nós vemos tantas vezes a palavra perdão, por quê? Porque ela é tão necessária. Porque quando nós perdoamos, não quer dizer, eu sei que é algo que as pessoas falam assim, mas eu já sei disso. Só que muitas vezes nós já sabemos de uma verdade, mas nós não colocamos ela em prática. E não adianta você saber de algo se você não coloca isso em prática. Então, o perdão precisa ser uma construção constante. Precisa ser algo que você realmente decida perdoar. Porque o perdão diário é algo que Deus honra. Aí alguém pode falar assim, mas a Bíblia fala para perdoar 70 vezes 7. E ele já passou os 70 vezes 7 há muito tempo. Quantidade, perdão em quantidade. Já foi há muito tempo 70 vezes 7. Mas Jesus, quando falou sobre 70 vezes 7, ele estava falando sobre são tantas vezes que às vezes a gente não consegue nem contar porque nós precisamos perdoar tanto. Então, por mais que seja difícil, por mais que doa, por mais que nos machuque, nós precisamos escolher perdoar por nós, para que nós fiquemos bem, para que nós consigamos seguir a nossa vida sem aquele peso, porque quando a gente não perdoa a pessoa, mesmo sendo nosso cônjuge, ou sendo nosso filho, ou sendo qualquer outra pessoa que existe na nossa vida, nos nossos relacionamentos, esse perdão não vale somente para o nosso relacionamento a dois. Ele serve para a nossa vida. Porque a nossa vida sem perdão é uma vida amargurada. E nós sempre estamos andando com aquela pessoa. Por mais que eu não perdoe aquela pessoa, eu estou magoada com aquela pessoa, ela está sempre comigo. Porque eu estou sempre carregando ela comigo. E quando eu perdoo, eu libero ela. Eu consigo me libertar. Eu consigo viver tranquila para desfrutar daquilo que Deus tem para mim. Então esse é o primeiro pilar do nosso casamento. O segundo pilar é o amor. Existe um texto de 1 Coríntios 13 que fala muitas coisas sobre o amor, que agora aqui a gente não vai ler sobre ele, mas depois se você quiser ir lá, você leia. Nossa, mas aquilo que está escrito lá é algo assim, irreal. Mas não é irreal. Porque o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ensoberbece. O amor não se conduz de maneira inconveniente. Ele não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. E nós sabemos que o nosso Deus, ele nos amou acima de todas as coisas. E ele demonstra o seu amor conosco a cada dia. E ele quer que nós sintamos esse amor, ele quer que nós vivamos esse amor, porque ele é amor. Por mais que seja difícil nós pensarmos assim, essa pessoa não merece o meu amor. Porque essa pessoa, ela já fez tanta coisa comigo, ela não merece meu amor. Mas o nosso Deus é amor. E quando você decide amar, quando você decide fazer diferente, você vai ver os frutos deste teu amor acontecendo no seu relacionamento, acontecendo no seu casamento. O Alex me decidiu amar desde o primeiro momento. Eu decidi amá-lo para que hoje nós pudéssemos estar aqui depois de 26 anos de casado. Temos passado muitas coisas, mas nós temos certeza que cada coisa que nós vivemos, todas as lutas e dificuldades que nós vivemos, foi para que hoje nós pudéssemos dizer para você, assim, com consciência de causa, que Deus faz milagres, que Deus ressuscita os mortos, que Deus traz vida àquilo que não tem mais vida. Porque por mais que o amor, nós pensemos assim, o amor acabou, não existe mais amor. Como é que eu vou ficar com uma pessoa que eu não amo? Eu tenho certeza que Deus, olha os pensamentos que vêm na nossa cabeça, porque eu sei que eu já passei por isso. Eu tenho certeza que Deus não me fez para viver sofrendo no casamento. Eu tenho certeza que Deus não me fez para poder ficar com uma pessoa que eu não amo. Eu não amo ele. Eu não amo mais ele. Mas Deus trouxe à vida aquilo que não existia mais.
ele trouxe novamente a possibilidade de uma nova vida, de uma nova vida nele, com paz, perdão, amor. E o nosso terceiro item que eu comentei, primeiro foi o perdão, segundo o amor. E quando nós colocamos a nossa vida pautada nesses pilares, quando esses pilares se tornam os pilares do nosso casamento, o perdão e o amor, no nosso casamento vai reinar a paz de Cristo. E essa paz que excede todo o entendimento é algo que ninguém consegue explicar. Quando nós temos a paz de Cristo, nós podemos passar a dificuldade que for, viver da forma que for, mas nós teremos a paz do Senhor, porque nós sabemos que Ele está conosco. Ele está conosco nas dificuldades que nós possamos enfrentar no nosso relacionamento. Às vezes eu não me sinto amada, não me sinto valorizada. O meu cônjuge, de alguma forma, fez algo que me feriu muito. Mas hoje o que eu preciso fazer? O que eu posso fazer em relação a isso? Decidir seguir aquilo que Deus fala para nós. Decidir viver de acordo com aquilo que o Senhor fala. Porque se hoje eu pudesse, né, dar um conselho para você, porque às vezes a pessoa fala que conselho não se dá, conselho se vende. Mas se eu hoje pudesse dar um conselho para você, eu falaria o seguinte: ame mais, perdoe mais, porque em toda a jornada que a gente tem no nosso relacionamento, vale a pena fortalecer esses pilares, porque nós temos a certeza que a paz de Cristo está em nós. Nós teremos a certeza que a paz de Cristo estará no nosso casamento e estará no nosso lar. E quando ela está no nosso lar, as pessoas que estão ao nosso redor também serão beneficiadas por essa paz. E interessante porque muitas das vezes eu penso assim, mas eu não consigo. Eu não consigo perdoar, eu não consigo amar, eu não consigo agir diferente. Mas quando a gente fala assim, eu não consigo, ou isso é impossível, está na cabeça de cada um. Então, eu preciso decidir. Por mais que eu acho que é impossível, eu preciso decidir. Eu preciso me posicionar. Porque, assim, isso vai muito de decisão. Porque se eu decido algo, quando você decide algo, você cria estratégias e você age em favor daquilo, por mais que aquilo seja impossível, por mais que aquilo não existe. Mas isso é motivacional. Não, isso não é motivacional, isso são fatos. Fatos. Porque se eu decido fazer com que meu casamento dê certo, eu vou conseguir que meu casamento dê certo. Por maior que seja a dificuldade. Só que isso não pode realmente partir de um dos cônjuges. Os dois precisam estar comprometidos nesse propósito. Os dois precisam estar juntos. Porque o casamento não é apenas uma pessoa, são duas pessoas. Então, quando duas pessoas decidem realmente caminhar, decidem realmente mudar, decidem fazer dar certo aquilo que Deus preparou para você, não tem como dar certo. Dá trabalho, tá? Não é fácil. Não é fácil você construir a cada dia. Não é fácil você construir uma casa. As pessoas que entendem de edificação de edifícios e de casas, elas sabem que não é fácil. Precisa fortalecer os alicerces, precisa fortalecer as colunas para que as paredes, né, possam dar forma àquilo que está ali, e depois a laje, depois a decoração. Então, primeiro, os pilares precisam estar fortalecidos. O amor e o perdão precisam estar fortalecidos para que a paz de Cristo permita que a sua edificação seja uma edificação funcional, seja uma edificação saudável. Por mais que você, né, pense assim, nossa, mas dói muito lembrar de tudo que aconteceu, dói muito pensar em tudo que ele me fez, em tudo que ela me fez, dói muito pensar em tudo que nós já falamos um para o outro. Eu sei que não é fácil, mas é possível. E como nós somos cristãos, nós confiamos no poder do nosso Senhor. Nós confiamos que Deus pode todas as coisas. Quando nós colocamos isso realmente diante dele e decidimos agir diferente, decidimos nos posicionar em prol do nosso casamento, decidimos nos posicionar em prol de uma vida melhor. Porque o casamento é instituição.
Mas para que esse casamento dê certo, nós, pessoas, é que precisamos mudar. Nós, pessoas, é que precisamos decidir que dê certo. Fazer que dê certo. Então, assim, começa a partir de você. Lembre, a nossa vida é feita de escolhas. E você hoje pode escolher. Hoje eu escolho, hoje eu decido realmente continuar lutando. Hoje eu escolho decidir. Se você resolver decidir, você vai colher os frutos da sua decisão. E se você resolver continuar, se você decidir lutar, você também vai colher os frutos da sua decisão. Então pense hoje no que é melhor para você, o que é melhor para a sua família, o que é melhor para os seus filhos, para aquele que tem filhos. Porque muitas das vezes não somos só nós que somos atingidos. Aqueles que estão ao nosso redor também são atingidos. E se você quer fazer, hoje decide, né? Hoje eu decido que eu vou continuar lutando. Eu decido que eu vou continuar lutando pelo meu casamento. Então, quando você decide, nós precisamos fazer coisas diferentes. Porque muitas das vezes a pessoa fala assim, mas eu tô cansada, eu sempre faço dessa forma, eu tô tentando, eu estou fazendo dessa forma, não tá... Se a gente decide fazer diferente, se eu quero resultados diferentes naquilo que eu tenho feito, eu preciso fazer de forma diferente. Então, o que hoje você precisa fazer diferente para que o seu casamento dê certo? O que hoje você precisa fazer diferente? Só qual posicionamento você precisa ter para que realmente as coisas aconteçam na vida do seu cônjuge? Que a sua parceria seja uma parceria saudável. Será que seria as suas emoções? Será que seria o perdão? Será que seria os familiares que muitas das vezes querem de alguma forma, contribuir para que o nosso relacionamento de Deus dê certo? Será que é porque ele gosta de trabalhar demais? Será que é porque ela gosta de trabalhar demais e não dá atenção para a família? Eu não sei qual é a dificuldade que você enfrenta, mas dependente de qual que seja ela, se você hoje decide, vamos fazer diferente. Novas estratégias. Eu tenho certeza que vai dar certo. Eu tenho certeza que Deus vai agir na sua vida. Deus vai agir no seu relacionamento. Deus vai agir na sua casa de forma extraordinária. E você, por mais que você hoje não imagine o que Deus pode fazer, mas a Bíblia fala que o nosso Deus faz muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, imaginamos, porque Ele sempre tem o melhor para nós. E hoje eu quero deixar para você esta palavra. Lembre, Deus tem o melhor para você. Deus te ama. Deus quer te ver bem. Deus quer te ver vivendo de forma saudável. Deus quer que na sua casa a paz dele reine. Então, tome posse dessa palavra. Decida fazer diferente. Porque eu tenho certeza que as coisas vão mudar drasticamente na sua vida. E lembre, não existe plano B para o nosso casamento. Amém, amém, amém. E você, querido, tem sido abençoado aí por essas reflexões maravilhosas, viu que palavra gloriosa. Na segunda-feira eu falei o seguinte, se você quiser ter um casamento excelente, você precisa fazer o melhor. A Bíblia diz, tudo aquilo que vier às suas mãos para fazer, faça com a sua melhor força. E o que foi falado aqui, não tem jeito. Se você quiser ter um casamento excelente, precisa colocar em prática essas atitudes, essas situações que foram colocadas aqui, amor, perdão, tudo isso você precisa colocar no seu coração, precisa colocar no seu casamento. Ah, pastor, mas ele não merece. Não, eu não estou perguntando se ele não merece ou se você merece, nada disso. Vai partir de um. Se um não quiser, vai partir de alguém. E que seja você. Porque a palavra de Deus diz que o perdão, ele parte, não é daquele que cometeu, mas é do ofendido. E olha, Deus vai te ajudar. Não tem como Deus não te ajudar, porque Ele torce, mais do que qualquer um, Ele torce para que o seu casamento, venha atingir uma excelência maravilhosa que você sempre sonhou. Amém. Amém? Vamos orar agora? Amém. Amém? Uhum. Então, onde você estiver nesse momento, feche teus olhos. Se não puder, pastor, não dá para eu fechar os olhos agora. Então, eleve seu pensamento a Deus. Se estiver junto com o seu cônjuge, dê a mão a Ele aí e vamos interceder pelo nosso casamento. Amém? Amém. Senhora? Pode ser. Deus querido e Pai amado, Aleluia, queremos lhe agradecer por mais essa manhã gloriosa que o Senhor nos deste, Pai.
Ó Paizinho, cada um que estará, Deus, tendo acesso, Senhor, a esta palavra nesta manhã, que possa ser edificado por Ti. Porque nós sabemos que o Senhor ama as nossas vidas, nós sabemos que o Senhor ama o nosso casamento, nós sabemos, Senhor amado, que o Senhor ama a nossa família. Sim, então, Deus, que possamos estar a cada dia mais edificando a nossa vida, Pai, nos pilares que o Senhor deixou para nós, para que dê certo, para que nós possamos ter fé, Senhor amado, em tudo, Pai, que nós fizermos. Ter fé e acreditar que o Senhor é o Deus de todas as coisas. O Senhor é aquele, Senhor amado, que dá vida àquilo que não tem mais vida. É aquilo que traz à existência aquilo que não existe mais, Senhor. Que possamos ter essa verdade em nossas vidas, Senhor, a todos os dias, Deus. E que a Tua paz venha reinar no meu, no nosso lar, Pai. Não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém. Bem, queridos, chegamos ao final, né, de mais um devocional para casais aqui no perfil Vida de Casal. Eu quero dar também boas-vindas a Cristiane. Cristiane, Deus abençoe você. A Estela também. Deus abençoe você. Glória a Jesus. Aqueles que vão assistir mais tarde este vídeo, que também seja alcançado pelo poder da palavra de Deus transformador, que com certeza vai transformar o seu casamento, o seu relacionamento. Bem, queridos, sexta-feira nós retornamos. E, como eu pedi para você no início, compartilhe e também siga o perfil Vida de Casal, para que você também possa estar recebendo essas dicas que são ferramentas e essas reflexões, ferramentas para o seu casamento. Amém? Então vamos embora, né? Agora, né? E lembre, o seu casamento é um milagre, de Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe. Fique na paz. Na paz.